Boa noite a todos. Eu sou Pedro Meira Monteiro, é um prazer estar aqui, prazer tê-los aqui para conversar sobre a edição crítica de Raízes do Brasil, que vocês já estão vendo aqui. Antes de começar, nós vamos tentar ser breves, eu, Lili, Maurício, Marcelo, que é a chamada Buarquipe, estivemos trabalhando por muito tempo com a edição crítica de Raízes do Brasil. Vamos ser breves, mas antes eu queria fazer os agradecimentos, que mais que de praxe devem ser muito efusivos e muito sinceros, porque, como vocês podem imaginar, um livro desse tem muita gente trabalhando, não é, para que ele se faça possível. Em primeiro lugar, claro, o pessoal todo da editora, da Companhia das Letras, não é, que são muitos, alguns estão aqui. Também o pessoal da companhia que está ajudando na organização desse evento, para que a gente possa conversar essa noite, e o pessoal da Livraria Cultura, que está nos acolhendo hoje aqui também com esse espaço tão legal que é o Teatro Eva Herz. E, finalmente, os nossos autores dos pós-fácios, né, dos estudos críticos que acompanham, pequenos estudos críticos que acompanham o livro, alguns deles, eu suponho, porque, obviamente, não estou enxergando nada, que estejam aqui. Não é? Bom, eu vou falar um pouquinho das várias edições de Raízes do Brasil para que vocês tenham uma ideia, não é, do que é esse arco grande de um livro que tem pelo menos 30 anos de história, de um making of, né, de uma história que vai se desnudando diante de nós. Quando a Lili e eu começamos a pensar nesse trabalho, já tinha uma demanda, na verdade, entre especialistas por uma edição crítica de Raízes do Brasil. Quer dizer, sabia-se, não é, que o livro tinha sido vigorosamente alterado pelo autor desde que foi lançado em 1936, não é, como primeiro volume da coleção Documentos Brasileiros da José Olímpio, dirigida, aliás, a essa altura, por ninguém menos que Gilberto Freire. A segunda edição, de 1948, ela recebeu a maior carga de alterações e talvez a mais polêmica, porque nela há uma guinada de fundo ideológico e teórico. Não é? Em termos bastante esquemáticos, não é, breves, o texto nessa edição, nessa segunda edição, varrido, eu diria, das marcas de desconfiança que ele possuía em relação a um pacto liberal e representativo. Isso é algo que eu e Lili desenvolvemos com algum cuidado na introdução, no nosso prefácio. O livro se torna, digamos assim, mais democrático no pós-guerra, e nós sabemos que essa é a feição final que ele ganhou, o que seria reforçado pela leitura do Antônio Cândido já nos anos 60. A terceira edição é de 1956, e a alteração talvez mais significativa seja a do célebre parágrafo de abertura, onde se lê que somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra, um topos que atravessa boa parte da literatura brasileira. No novo parágrafo de abertura dessa terceira edição, o que antes era um sucesso de aclimatação da cultura ibérica nos trópicos, de repente se converte num impasse profundo. Né? Quer dizer, as raízes não se fixam e há uma sensação incontornável de errância. Isso reforça um dos principais eixos do livro, que é o artificialismo das soluções políticas, ou aquilo que, inspirado pela personagem de Flaubert, Sérgio Buarque vai chamar de bovarismo. Outro eixo importante que vai se reforçando e ganhando forma ao longo das 3 primeiras edições, ao longo de 20 anos, portanto, é a discussão da cordialidade, que, curiosamente, vai mergulhando numa profunda ambivalência. Se, por um lado, o homem cordial, como conceito, como metáfora, é responsável por aproximar os indivíduos e reinstaurar o afeto no circuito da política, por outro lado, as assimetrias se mantêm, não é? E ele, esse homem cordial, jamais se desgruda da dependência e dos interesses familiares que se sobrepõem ao interesse público. Na correspondência que Sérgio Buarque troca com Cassiano Ricardo desde a década de 1940, o que estava em questão era a leitura que esse poeta intelectual do Estado Novo tinha feito do homem cordial
como aquele que teria desenvolvido uma técnica da bondade ao longo da colonização. Ou seja, o encontro violento entre o colonizador e as populações locais teria sido amaciado por essa característica não violenta do caráter brasileiro. Essa grande idealização que, no final da década de 30, sagrava, né, o Pacto Varguista, na década de 1950, significava a celebração de um novo mito, não é? Do qual, no entanto, o Sérgio Buarque quer se ver livre. Não é? A última coisa que ele quer na década de 1950 é se parecer a Gilberto Freire, não é? Que pregava a maciez do colonizador por todo o mundo colonial português, e isso na aurora das guerras coloniais na África, em plena ditadura salazarista. A isso se junta o fato de que, estamos falando de 56, não é? Dessa terceira edição, não é? O fato de que Brasília era erguida no Planalto Central e um novo mito se impunha, não é? O do desenvolvimento social e econômico que viria com a aceleração simbolizada nos 50 anos em 5 de JK. Nesse momento, como que lendo o contexto político, Sérgio Buarque repensa a discussão do homem cordial e faz um gesto extremo. Ele mata o homem cordial numa carta a Cassiano Ricardo, sugerindo que a industrialização e a urbanização martelariam o último prego no caixão daquele pobre defunto, que é como ele chama o homem cordial àquela altura. Então, avançando na linha do tempo, a quarta edição é de 1963, publicada pela editora da recém-criada Universidade de Brasília, a UNB, dirigida, então, por Darcy Ribeiro e fundada, entre outros, por Anísio Teixeira. Se o homem cordial tinha sido assassinado por Sérgio Buarque na década anterior, ele agora ressurgia, não é, no contexto como um fantasma. Essa é a época de glória do coronelismo, das ligas camponesas, da questão agrária e berço também da reflexão sobre a dependência e sobre aquilo que, no jargão trotskista, se chamava o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo periférico. Raízes do Brasil entrava, então, numa coleção chamada Biblioteca Básica Brasileira, da editora da UNB, engrossando a discussão sobre as formas de governo, a qual incidia sobre o fundo utópico dos projetos inclusivos da era João Goulart. Daí veio o golpe de 1964 e, em 1969, logo depois do AI-5, é publicada novamente pela José Olímpio a quinta edição de Raízes do Brasil, que traz o texto definitivo, ou seja, aquele que se conhecia até hoje, não é? Que é o texto tal qual foi estabelecido pela última vez por Sérgio Buarque. Principal e fundamental adição a esse novo formato de Raízes do Brasil, na quinta edição, é o célebre prefácio escrito 2 anos antes, em 1967, pelo Antônio Cândido, que ganharia um pequeno post-scriptum em 1986 e que situa o livro do Sérgio Buarque como um elemento central no fronte, não é, do ensaísmo clássico brasileiro, formando entre Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, e a formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Nesse prefácio, selava-se a ideia de um clássico de nascença, reforçada pelo tom memorialístico com que Antônio Cândido recorda, não é, a importância da leitura de Raízes do Brasil no momento em que ele e a sua geração cursavam o equivalente ao ensino médio de hoje. Aí nasce também a discussão sobre a suposta radicalidade de Sérgio Buarque de Holanda. Como eu e Lili desenvolvemos, né, na nossa introdução, ao revisitar a história da composição desse livro, fica muito clara a ansiedade do Sérgio Buarque diante de um texto de juventude, não é, que, na sua primeira edição, continha ainda uma dose excessiva de desconfiança em relação às grandes teses liberais. O fato de que o Sérgio Buarque recusasse vigorosamente a solução autoritária e que ele desconfiasse profundamente do caudilismo da política latino-americana não o levava, no entanto, a abraçar uma postura liberal. Mas, depois da Segunda Guerra, as coisas tinham mudado completamente e qualquer suspeita, dá para imaginar, não é, em relação ao Pacto Liberal, era colocada ela mesma sob suspeita. Não é? Além disso, a solução radical e a interpretação democratizante do livro, que seria feita por Antônio Cândido na década de 60, respondia também
a relativa desgraça em que tinham caído os ensaios de interpretação nacional no contexto engajado da esquerda universitária, sobretudo na Universidade de São Paulo, onde Sérgio Buarque era o grande catedrático e o grande historiador desde os anos 50, mas, ao mesmo tempo, era visto com enorme desconfiança pelos intelectuais que identificavam, em Raízes do Brasil, uma construção ideológica do caráter nacional. O que havia na primeira edição, e que, aliás, era muito comum no período entre guerras, entre autores tanto à direita quanto à esquerda, era um flerte com uma noção mais orgânica do Estado, o que se explicita em Raízes do Brasil no seu último capítulo. E não é preciso grande imaginação para entender o que podia significar a defesa de um Estado orgânico, sem fissuras, imediatamente após a experiência dos totalitarismos na Europa e no mundo todo. Uma pergunta que atravessa Raízes do Brasil é o papel do Estado. Né? Ele é uma transcendência, como queria Hegel, é um complemento e uma continuação da família, como queria o pensamento conservador, e como conceber a cadeia de representação política num mundo em que o cidadão é o amigo, o chapa, não é? O protegido. De que lealdade se fala não é? Quando se fala em política em Raízes do Brasil? Lealdade ao povo? É possível ler Raízes do Brasil como um comentário oblíquo do populismo nascente. O líder carismático é o caudilho esclarecido ou é um dos nossos? A quem é dado sentir a pulsação do corpo social? São perguntas que não encontram resposta. E no centro desse redemoinho está a crise do liberalismo no período entre guerras. Sérgio Buarque teve a ideia de escrever um livro desse porte durante os anos que ele passou em Berlim, no final da República de Weimar, entre 1929 e 1930, quando o Partido Nacional Socialista começava a se fortalecer pelo voto. Esse é o início do experimento monstruoso do nazismo, quando a ideia de uma alma coletiva começa a ganhar espessura e inicia a fundação da sua própria mitologia, a águia, a suástica, o arianismo. Enquanto isso, no Brasil, o carnaval, o futebol, a cordialidade, talvez, formam o esteio de um pacto simbólico que se quer inclusivo, mas que também resiste aos princípios liberais, opondo-se à institucionalidade democrática. Mas o que esse livro nos diz hoje? Talvez a longevidade de Raízes do Brasil tenha a ver com o fato de que, no plano da forma, ele não oferece resposta. Ao contrário, ele se mantém num plano de ambivalências e paradoxos muito impressionante. Ao contrário do que sugere Gessé de Souza, numa hipótese tão brilhante quanto equivocada, em Raízes do Brasil não há uma aposta no poder regenerador do mercado, nem tampouco a crítica à corrupção se limita ao Estado. O ponto nevrálgico no livro é justamente a permanência da oligarquia na República, ou seja, o fato de que as mazelas da sociedade escravista se perpetuam. Aliás, há escravismo por toda a obra de Sérgio Buarque. Não há em Raízes do Brasil um elogio acrítico à modernização, como se de um lado houvesse o atraso da cordialidade, de outro o arranque modernizador que nos faltaria. O que há é uma pergunta lancinante sobre o pacto político, sobre as relações entre o sujeito e a ordem, entre a lei geral e o desejo do cidadão. Mas não o cidadão abstrato, idealizado, portador de desejos claros e inequívocos. Trata-se também de uma pergunta sobre as pulsões da política, sobre a vontade e os direitos da maioria, sobre a acumulação do capital no mercado que se mundializava e, finalmente, sobre os limites da representação política em momentos de crise. Um livro atual, portanto, justamente porque a oligarquia é a grande fênix dessa tragédia coletiva, o monstro que se reergue de novo a cada tropeço. E isso se dava há 80 anos, assim como hoje, em meio aos espasmos de democracia e estado de exceção, entre a institucionalidade e uma outra coisa que nós ainda não sabemos nomear, mas que está aí na nossa cara. Obrigado. Passar a palavra ao Marcelo, né? O Marcelo e o Maurício, que
fizeram propriamente o estabelecimento do texto, um trabalho belíssimo, e que vão contar um pouco dessa experiência para nós. Depois a Lili vai contar um pouco algo sobre algumas imagens que vão descer do céu aqui. E, finalmente, eu esqueci de dizer que nós vamos ter uma pequena rodada de perguntas, mas que serão perguntas escritas e que vocês vão, os que quiserem, passar para alguém da companhia que vai estar aqui, e nós vamos ter uma pequena, rápida rodada de reação aqui nossa. Não é? Marcelo? Boa noite a todos. O Pedro já fez uma série de agradecimentos, eu gostaria de me somar a ele nesses agradecimentos e de fazer mais 3. O primeiro é justamente a ele e a Lili, não é, que nos confiaram, que confiaram em nós, nos confiando essa tarefa, uma tarefa de extrema responsabilidade. Então, acredito falar também em nome do Maurício, agradecendo a eles. A Universidade de Princeton, onde a maior parte desse trabalho foi desenvolvida, que nos promoveu condições ideais, né, excelentes, para que nós fizéssemos esse trabalho. Um trabalho que exigiu muita concentração, muito detalhamento. E, em caráter extremamente pessoal, a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde eu aprendi o pouco que eu sei sobre trabalho com texto. Indo agora ao Raízes. Como eu falei, Pedro e Lili nos convidaram para essa empreitada em novembro de 2014, e o trabalho de anotação do texto, de estabelecimento e de anotação do texto, foi desenvolvido entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Foi um ano de trabalho intenso. Maurício e eu nos encontramos, dedicamos muito tempo, muitas horas. Maurício depois vai entrar nos detalhes sobre isso. E, em cima dessas 5 versões, fazendo anotação. Como nós fizemos essa espécie de traição do Sérgio, não é? Porque nós colocamos para dentro do livro, de novo, tudo que o Sérgio colocou para fora. Então, como eu digo, houve uma certa traição. Nós resgatamos os expurgos dele, em respeito justamente à vontade autoral que se cristaliza na última edição em vida do autor. Essa edição que está no corpo do texto, e todas as variantes estão nas notas de rodapé. Nós chegamos a elas através do cotejo, palavra por palavra, mais do que palavra por palavra, vírgula a vírgula, respiração por respiração do texto, feito entre as 5 versões, a partir da última em vida. Então, a 5ª com a primeira, a 5ª com a segunda, a 5ª com a terceira, a 5ª com a 4ª. E aí vieram todas as... Em muitos pontos, Maurício depois novamente vai detalhar isso, em muitos pontos as alterações eram pontuais. Aqui uma palavra que mudou, aqui uma frase, aqui uma ligeira inversão. Em outros momentos, e aí entra o nosso grande desespero, foram trechos completos em que nós não sabíamos onde ele retomava aquilo que ele havia escrito antes. Ou seja, esse processo de cotejo ele é feito com a leitura, com a gente batendo, o que a gente chama de bater texto, não é? Um lê com os olhos e outro lê com os ouvidos, e uma hora esses 2 textos se separam e a gente tem que buscar. Então foi uma leitura suspensiva, a gente sempre buscando onde é que as versões divergentes voltavam a ser convergentes. E o resultado são essas notas em que, para que nós possamos ver como foi a construção do texto, na verdade, nós realizamos uma desconstrução. Então, o leitor, para ver a construção, a confecção da obra final, da primeira à 5ª edição, na verdade, ele vai no movimento inverso. Vocês vão da 5ª para a primeira. Como eu brincava numa outra ocasião, mais do que flagrar a arquitetura, mais do que realizar uma rearquitetura do texto, a gente realiza uma arqueologia dele. A gente vai escavando as camadas do texto até chegar àquelas suas primeiras ideias, até como ele se mostrou pela primeira vez. Então, o que vocês vão ver nesse rodapé gigantesco, nesse rodapé que às vezes é maior do que a parede, são notas de naturezas distintas. A imensa maioria são notas genéticas. Essa edição é uma edição crítico-genética, em que aparecem as distintas variantes das 5 edições.
Há notas propriamente críticas, em que nós buscamos esclarecer, não esclarecer não é a melhor palavra, nós procuramos dar subsídios para que o leitor possa pensar certos usos que o autor faz de termos, de questões que aparecem ali. É importante lembrar que o Sérgio é um grande ensaísta, então a escrita dele não é uma escrita opaca, não é uma escrita que se faz de maneira direta e objetiva, né? A leitura, a compreensão dessa escrita, ela é uma escrita que flui, em que ele, muitas vezes, dada a intimidade dele com as fontes, ele escreve muito de maneira parecida. A intimidade com as fontes transparece na escrita dele. E então, as notas genéticas, as notas críticas, as notas em que nós procuramos facilitar o trabalho, nós procuramos dar acesso ao texto, fornecendo também elementos, o que nós chamamos de a enciclopédia ou dicionário, elementos de mundo que fazem parte. É óbvio que é impossível, num livro dessa natureza, explicar, fazer notas para todas as referências que o autor dá, mas nós procuramos todas aquelas em que sentimos que que podiam ser uma pedra no meio do caminho do leitor. O nosso critério nessa anotação, ele foi extremamente objetivo, porque foi subjetivo. Nós nos colocamos como espécie de leitores medianos. Então, tudo aquilo que causou estranhamento a nós anotamos, ou pelo menos paramos e, bem, será que isso vale uma nota? Será que é importante? Se nós não tropeçamos nessa pedra, o nosso leitor pode tropeçar também. Então, tentamos fazer notas que, de alguma maneira, esclarecessem, jamais facilitando, jamais explicando, de maneira a jamais tirar do leitor a sua vivência de confronto com o texto, mas dando alguns elementos para que ele entre naquele texto de maneira um pouco mais fácil. Então, foram basicamente são dessas naturezas as notas que nós fizemos. E aquilo que eu chamo das metanotas, porque nós fizemos notas genéticas também para as notas do Sérgio. Então, há notas sobre as notas das notas. Porque, por exemplo, no capítulo 2, a nota ao capítulo 2, que é um apêndice, não é exatamente uma nota, é um apêndice ao capítulo 2, e nessas notas o autor colocou notas bibliográficas, notas de referências sobre as suas fontes. E então nós fizemos notas sobre essas notas, as notas. Foi um milagre depois como a editora conseguiu botar isso de maneira clara, não é? Para que não ficasse completamente esotérico. Tentamos fazer essa anotação da maneira mais econômica possível, justamente para que a leitura fosse uma leitura agradável, prazerosa. Muitas edições críticas se caracterizam justamente por um aparato filológico que é pesado, que vira uma coisa para especialistas interessados no processo, e esse não era o nosso objetivo. Pedro e Lili deixaram isso muito claro quando nos convidaram para essa empreitada. Então, procuramos ser bastante econômicos e bastante regulares. No entanto, é impossível ser 100% regular num texto que não é 100% regular, que ele também tem todo um movimento, tem uma topografia. Então, em alguns momentos, nós precisamos sair da regularidade da anotação e falar quase em tom pessoal com o leitor. Olha, aqui o autor faz um salto para aquele outro lugar, mas naquele outro lugar ele retoma ideias que estão aqui. Então, há um tom assim, um pouco mais pessoal e menos dicionarizado, né? Menos lexicográfico, como nós tentamos ser na maior parte das notas. Foi um prazer imenso, foi um desafio. Eu acredito que para qualquer pessoa que se visse com essa tarefa seria um desafio gigantesco, porque não há receita. O processo de edição, de preparação de um texto, uma edição crítica, é um processo que não tem receita, porque a edição vai variar conforme o próprio texto, conforme o texto se apresenta. E foi um desafio ainda maior para nós dois que estamos começando nesse mundo. Mas foi um desafio
em que a gente contou com muita confiança, com muita ajuda, e esperamos que o resultado esteja claro e que seja útil. Como eu digo, esse livro não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Os pós-fácios, eles apontam vários caminhos de leitura, mas o texto propriamente dito, tal qual, o texto, no corpo do texto, tal qual estabelecido, e as notas, elas são material de trabalho para o pesquisador, né? Nós realmente fizemos tudo com uma preocupação muito grande de não ter nenhum tipo de inclinação, de deixar assim, o trabalho uma fonte primária para que os pesquisadores o leitor e o pesquisador possam fazer as suas leituras e, enfim, reviver esse texto. E é isso, passo agora para o Maurício. Boa noite a todos. É prazer imenso poder compartilhar um pouco desse trabalho com vocês. Estar sentado aqui, né, nesse palco com tão boa companhia, ao longo de um trabalho que foi feito, como Marcela já comentou, por mais de um ano. E eu estava me perguntando, eu estava aqui refletindo sobre quase um jogo de espelhamentos que eu vi entre essa imagem da Tarsila, né, que encampa o livro, e a imagem das pessoas sentadas, né, que lembra um outro quadro da Tarsila, bastante famoso também, essas pessoas enfileiradas assim, com esses rostos tão diferentes. Então é realmente um prazer e um efeito muito bacana poder estar compartilhando aqui e estar com vocês. Bom, por onde eu começo, né? Já foram feitos vários agradecimentos e da outra vez que a gente falou um pouco sobre isso, eu brinquei que eu queria começar falando primeiramente e deixar 3 pontinhos assim. Mas aí eu também pensei em outros agradecimentos, do tipo pessoas da família, além dos companheiros que estão aqui, outras pessoas da companhia que também participaram desse trabalho, a Lucila, né, o Otávio, enfim, tanta gente que de alguma maneira apoiou diretamente e indiretamente. Com o Sérgio, a gente está sempre, quando a gente está na companhia da leitura de Sérgio, a gente está sempre pensando até que ponto a gente não está projetando coisas, às vezes, no universo privado, no público, e como essas coisas transitam, né? Eu quase comecei minha família primeiro. Mas eu acho que um bom começo, talvez, seja falar da própria experiência que eu tive inicialmente com esse texto, como estudante de ciências sociais, né? Enfim, então, é um texto muito caro, a formação de qualquer estudante do curso de ciências sociais, e, de alguma maneira, havia todo um encantamento, junto com o livro de Sérgio Buarque, ao lado de outros, como Gilberto Freire, como Caio Prado Júnior, né? A trinca garantida por Antônio Cândido desde a década de 60 e que tem as suas ressonâncias até hoje. Então, havia todo um esforço, inicialmente, de desterrar essa própria leitura, né, encantada com essa primeira versão do Sérgio Buarque. Então, havia um desafio duplo, né, que eu considerei nesse trabalho, em muito boa companhia com o Marcelo, que já tem uma experiência prévia, ele falou muito bem da questão das notas, enfim, um pouco do esforço de você tentar organizar todas essas variantes e perseguir essas variantes, fazer essa escavação detalhada, né? Então, eu me senti muito bem acompanhado nessa espreitada e, ao mesmo tempo, muito feliz de poder ler e reler Sérgio Buarque várias vezes, que era um pouco como eu imaginava o projeto, quando eu fui convidado. Ler e reler Raízes do Brasil várias vezes, né? Era um pouco esse encantamento, mas que se juntava ao desafio da especificidade técnica do trabalho com texto, né? E a isso eu atribuo não só o apoio da Lili e do Pedro, mas especialmente da companhia do Marcelo ao longo desse ano, né? Junto com essa especificidade técnica, portanto, havia também esse esforço de se familiarizar mais com o pensamento do próprio Sérgio Buarque, que muitas vezes era um chato, e muitas vezes era um prazer gigantesco poder perseguir as coisas que ele ia fazendo com o texto ao longo das diferentes versões. Então, todo o trabalho que a gente fez, que a gente usou a metáfora em Princeton, a gente tem uma biblioteca que é gigantesca e tem uma sala, né, para os estudantes que estão no departamento de espanhol e português, que é quase uma caverna, assim, né, uma pequena sala escondida num subsolo, você tem que passar por vários labirintos para chegar. E as reuniões eram ritualisticamente naquele local, a maior parte do tempo. Então, era uma espécie de um local bastante privado, onde a gente estava atacando essas diferentes versões do Sérgio, as quais, né, foram adquiridas pela própria Universidade de Princeton também para nos apoiar nesse trabalho, né? Então, havia quase um trabalho ritual, realmente, né, de se reunir semanalmente ao longo de quase um ano,
primeiro presencialmente, depois também a gente fez bastante esse trabalho através de técnicas virtuais, né? Enfim, à distância mesmo, o Marcelo no local e eu em outro. E junto com esse trabalho de ler e reler, né? Enfim, um para o outro essas versões, a gente desenvolveu aquilo que a gente chamou também de metodologia da acústica solidária, né? Porque a gente tinha que simultaneamente estar lendo todas as duas versões do texto, ou seja, cada versão era comparada com a última em vida do autor. Então a gente sempre comparava, como você contou aquela vez, a gente ia de trás para frente. Era a da edição de 69 comparada com a edição anterior de 63, por sua vez comparada com a de 56 e assim por diante. Em cada uma delas a gente ia tratando de registrar essas diferentes versões. Então havia todo um trabalho de se aproximar da reflexão desse autor, Sérgio Buarque, mas também havia todo um trabalho de a gente compartilhar as leituras que a gente tinha e as vozes sobre esse texto, né? Então, a gente leu e ouviu, né, basicamente, esse livro ao longo de um ano. E eu acho que isso é fundamental, não só como estratégia de trabalho, que foi uma estratégia que a gente teve que desenvolver, né, de certa forma, para essa atividade, né, mas também para o próprio resultado final do que vocês vão ver, do que vocês têm em mãos agora, né? Enfim, isso implicava criar, ou seja, trabalhar a partir de algumas coisas já consolidadas no que se chama de crítica genética, mas também inventar e reinventar algumas novas estratégias, né? E acho que isso fazia isso de alguma maneira fez toda a diferença. Junta-se a isso também o esforço gigantesco e a orientação também, né, enfim, do Pedro e da Lili, de tentar fazer o trabalho mais enxuto possível, né, para não tornar essa leitura e o passeio pelas notas uma coisa pesada, mas que ela pudesse ser algo, uma espécie de navegação agradável, né? O que não é muito fácil, porque esse texto, e a gente fez uma estatística disso, ele tem mais de 1.300 notas, só das variantes, né? O que é um conjunto bastante robusto, mas que a gente espera que possa, de alguma maneira, permitir um olhar do pensamento de Sérgio Buarque, uma traição nesse sentido positiva, né, em movimento, né, uma teia de significados realmente que vai se construindo e reconstruindo ao longo dessas diferentes versões e que pode ir sendo lida em diferentes sentidos, em diferentes caminhos, tanto linearmente de uma edição para outra, como vocês podem fazer o exercício contrário, né? E isso acho que pode provocar no universo da buarcologia, essa ciência misteriosa, a qual Pedro nos introduziu muito generosamente, possivelmente novas entradas e novos olhares, né? Enfim, que eu acho que estão para ser descobertos em torno de Sérgio Buarque. Bom, vou finalizar rapidinho, apenas comentando um pouco sobre um breve exercício, porque a gente ficou pensando o que a gente falaria depois de trabalhar ao longo de um ano com todas essas notas. O que significava abrir um pouco esse processo, né? Então, por um lado, era falar exatamente o que aconteceu, o que a gente fazia, né? O que a gente fez e desfez com o Sérgio, né? Enfim, foi um trio, de certa maneira, que se reuniu sob a orientação de Lili e Pedro ao longo desse ano, mas também, ao final desse trabalho, depois de tudo pronto, depois das revisões, todo o trabalho de editoração que foi feito, e novas leituras e novos olhares, o conjunto desse material pronto, não só nas notas, nas suas variantes, mas os prefácios todos integrados das diferentes versões e os novos pós-fácios, que significava navegar um pouco por esse material pronto, né? Então, foi uma coisa bastante prazerosa também. E um dos esforços que eu tentei fazer em algum momento foi contabilizar muito experimentalmente a quantidade de notas, né, enfim, que o texto produziu e, enfim, dar pequenos olhares e pequenas entradas sobre isso. Enfim, por um lado, tanto um olhar quantitativo como um olhar qualitativo. Vou me restringir ao quantitativo. Enfim, então, no conjunto, né, a gente está falando, se fala muito das principais variações entre a primeira e a segunda versão. Quando a gente faz esse olhar aproximado da estatística, é o que se confirma efetivamente, né? Mas aí você também tem a possibilidade de olhar, por exemplo, o total de alterações por capítulos, né, em cada uma das edições. O que dá, por exemplo, considerando todas as edições, né, enfim, quando você olha capítulo por capítulo, por exemplo, o segundo capítulo, Trabalho e Aventura, como aquele que mais teria passado por ajustes, né, seguido do capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador.
Curiosamente, e a Lili, na outro encontro, ela perguntou sobre isso, eu não tinha esse dado, o capítulo 5, que é um dos mais conhecidos, do Homem Cordial, ganhou vida própria, muitas vidas por aí, a vida e as vidas do Homem Cordial, ele é um dos capítulos que tem a menor quantidade de mudanças quando a gente olha no conjunto, de fato. Então, ele está no grupo daquele mais consolidado, quando você olha, enfim, estatisticamente, esse conjunto de notas e alterações, né? E a outra possibilidade é quando você olha essas alterações por capítulo e edição, né? E aí é muito interessante, porque quando você junta esses dados de alterações por capítulo e por edição, você pode brincar com uma linha de gráficos, né, que coloca, né, por exemplo, o capítulo Trabalho e Aventura, que é o capítulo 2, e o capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador, como aqueles que mais seguem constantemente passando por alterações, entre as edições de 36 e 48. Né? Diferente, por exemplo, de um capítulo que muitas vezes é mencionado, né, como muito importante, dessas mudanças que Raiz vai passando, que é o capítulo 7, o Nossa Revolução, que ele parece entrar em rota de estabilidade um pouco antes dos outros capítulos, né? Enfim, várias outras coisas poderiam ser ditas, mas o esforço era trazer um pouco isso também, para tornar uma possível e a futura leitura de cada um de vocês também mais agradável, interessante, e eu tenho certeza que, por meio das notas, através delas, e pelo índice remissivo, que também está muito interessante, vocês também vão descobrir muitas sendas interessantes aí que Sérgio foi construindo e escondendo em vários outros momentos. Obrigado. Bom, já foram feitos todos os agradecimentos, eu queria apenas mencionar que esse livro é parte das celebrações dos 30 anos da Companhia das Letras, e queria agradecer ao Luiz Schwartz por ter confiado a gente fazer parte dessa celebração. Coube a mim, nós fizemos uma pequena divisão aqui, e eu vou dar prosseguimento a um tema que Pedro e eu já desenvolvemos na nossa introdução, que é essa ideia de que esse é um livro assombrado, né? Muitas vezes nós falamos com mais facilidade como um autor muda. Poucas vezes nós pensamos como um livro muda. E como vocês devem ter visto, Maurício, Pedro e Marcelo falaram, o livro não foi mudado cosmeticamente. Teve mudanças, sim, cosméticas, mas mudanças de parágrafo, mudanças de título, mudanças de interpretação. Mais do que isso, esse é um livro que pode ser considerado um livro assombrado. Sérgio Buarque de Holanda, durante 33 anos, foi assombrado por esse livro e tentou mudá-lo. A crítica e a repercussão também foi assombrada. Enfim, a primeira repercussão mais negativa, depois o livro se ajustando e novas repercussões. Mas há, sobretudo, um conceito que foi particularmente assombrado, que é o conceito do homem cordial. Muitas vezes o conceito é lido separadamente. O livro ganhou uma vida tal que muitas vezes as pessoas leem um livro por um conceito. Se eu tivesse tempo que eu não tenho, eu mostraria que, na verdade, todo o livro é conformado, de alguma forma, pelos tipos ideais weberianos, e que, talvez, o homem cordial é o tipo weberiano mais acabado, ou seja, feito por dicotomias que vão sendo superadas. O homem cordial, no entanto, teve uma recepção totalmente distinta. Ele virou, entre nós, um mal-entendido, muitas vezes. Virou uma espécie de marca simbólica da nação. O livro, nós fizemos aqui, desculpa, Pedro e eu, foi rápida demais, algumas das versões do livro, mas, na verdade, eu vou me concentrar um pouco na repercussão desse conceito. Como o Pedro já adiantou, o conceito, na verdade, não é de Sérgio Buarque de Holanda, é de Ribeiro Couto, que esse, sim, criou um conceito quase que essencial, sem tempo e sem espaço. Na primeira edição, o livro é publicado na coleção de Gilberto Freire, como diz o Pedro, e a repercussão foi mais ou menos essa, como se o homem cordial fosse a nossa saída, uma saída brasileira para o mundo. Tal interpretação foi reforçada por Cassiano Ricardo, que também faz o quê? Tudo isso logo após, imediatamente, logo que sai o livro. Ele interpreta o livro também como um traço essencial e, inclusive, propõe fazer uma teoria geral da bondade em cima desse conceito. Sérgio Buarque de Holanda se insurgiu o tempo todo sobre essa ideia. Ele dizia: cordial vem de cor e o coração tem bons e maus sentimentos. Mais ainda, com o passar das edições, ele vai deixando cada vez mais claro que a cordialidade não era um trunfo, era um desafio
para a entrada do Brasil na verdadeira modernidade. Há um debate pesado quando ele muda o conceito, faz a carta para Cassiano Ricardo na segunda edição. Cassiano Ricardo reage e fala: cordial vem de carta. Por exemplo, o final de uma carta: cordiais saudações. O debate é muito bom, porque Sérgio Buarque de Holanda diz não ter nenhum apreço por essa ideia, que essa teria sido uma ideia de Ribeiro Couto, que era melhor enterrá-lo de uma vez, e mais ainda faz, mas com um pequeno ato falho. Ele endereça, na mesma época, um livro a Mário de Andrade e fala, nessa dedicatória que faz ao Mário, ele diz: cordiais saudações. O livro era, portanto, fadado ao mal-entendido. E nós combinamos aqui que faríamos aqui uma pequena viagem por algumas imagens que Pedro e eu encontramos. A ideia de que o livro vira um livro sobre o homem cordial e que vai estar na boca de políticos, atrizes, jogadores de futebol, enfim, todos vão falar do homem cordial. Nós encontramos referências ao homem cordial em sites de turismo, achamos referências ao homem cordial. Por exemplo, essa é uma pequena... Olha, vejam algumas referências do homem cordial. O homem cordial é hospitaleiro, quando, na verdade, essa era muito mais uma definição do Ribeiro Couto, que determinava essa ideia de que o homem cordial era o homem polido, era o homem que trazia os traços ibéricos, era um homem que fumava na hora certa, que ficava de cócoras e que estava sempre a fabular. Essa não era a versão de Sérgio Buarque de Holanda, mas, de maneira muito impressionante, até em escolas de samba, ou escolas de capoeira, ou mesmo em pequenas homenagens individuais, essa imagem vai aparecendo. Como o Pedro já chamou a atenção, nós trabalhamos com um manuscrito que mostra como Sérgio Buarque de Holanda, de fato, ficou assombrado por essa ideia, e como refez essa interpretação sobre o homem cordial e sobre a própria cordialidade. Mesmo assim, ele não ficou livre da ideia, enfim, de que essa era uma forma de representar o país e de representar nacionalmente o país. Poucos livros ganham a evidência que Raízes do Brasil ganhou. Num levantamento da Companhia das Letras, só pela Companhia das Letras, o livro vendeu 250 mil exemplares. A ideia é que essa edição crítica não tem a mínima intenção de resolver questões, e resolver questões do tipo: quem seria Sérgio Buarque de Holanda, o crítico literário, o historiador de Visão do Paraíso, sem Raízes do Brasil? Seria Sérgio Buarque de Holanda, com certeza, mas seria diferente, com certeza. Então, talvez o que essa edição permita fazer um pouco é que a gente devolva o movimento do livro, o making-of do livro, e a ideia de que, enfim, um livro pode se fazer na poeira do tempo, e como um livro pode se fazer como uma resposta ao seu próprio tempo. Na nossa opinião, não é uma operação de falseamento. Na nossa opinião, essa é uma forma bastante, enfim, corajosa de um autor se haver com momentos tão diferentes e, durante 33 anos, tentar entender a sua vocação, as suas raízes do Brasil. Agora, acho que a gente vai passar para as perguntas, e eu agradeço a todos vocês pela presença. Bom, eu vou ler, então, duas das perguntas, depois a Lili lê duas das perguntas. Acho que a gente pode fazer, Lili, numa rodada só, não é? E a gente reage um pouquinho aqui, nós quatro. Em primeiro lugar, parabenizo a todos pela qualidade do trabalho realizado. Minha dúvida surgiu após ouvir que o último capítulo foi um dos menos alterados no cotejamento das várias edições. Essa referida estabilidade, essa ferida estabilidade
comparada com o texto do ensaio Corpo e Alma do Brasil, de 1935, um ensaio que o Sérgio Buarque publica na revista Espelho, do Américo Facó, justamente no ano anterior, né, da edição de Raízes do Brasil, e que dá um pouco o esteio dos capítulos 5 e 7, que são os capítulos mais políticos, não é, do Raízes do Brasil. Já estou construindo aqui uma nota de rodapé à pergunta, como vocês veem, onde, não é, então, nesses capítulos se esboça uma primeira versão dos últimos capítulos de Raízes do Brasil, não é? Cordialmente, Conrado, que é um dos nossos autores, um dos nossos buarcólogos. Lili, você quer ler uma? Bom, aí vocês pensam. Bom, mais uma pergunta do Rogério. Parabéns aos 4 pela grande empreitada. Isso que eu inventei, claro, ele não disse. Pedro observou que, entre guerras, o liberalismo estava em crise, mas descreveu a edição de 36 como obra de juventude de Holanda. Pergunto se essa interpretação não se arrisca a subestimar o contexto da época em que propostas autoritárias proliferavam. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta e depois dividimos aqui e respondemos. Tem só mais uma depois da uma sua, Lili, então acho que a gente lê as 4. O tema do homem cordial foi definido e redefinido ao longo de todas as edições. É a pergunta da Mariana. Em relação a essas mudanças, qual homem cordial sobreviveu? Como ele conversa com as edições de Darcy Ribeiro sobre o povo brasileiro? E, finalmente, André Sequel, quando organizei o Monções com a Laura de Mello e Souza, lembro-me dela comentar sobre o processo que o Sérgio Buarque tinha de reescrever os seus textos. Enquanto reescrevia o Raízes, escrevia e também reescrevia o Caminhos, Monções e Visão. Isso me fez pensar na relação entre os escritos de Sérgio Buarque. Será que essas outras obras não foram entrando no Raízes ao longo desse longo processo de reescritura? Okay. Lili, você quer começar? Maurício, Marcelo? Querem, Marcelo, Maurício? Fala. Posso fazer um comentário? Posso abrir, na verdade, só um comentário muito rápido sobre a questão das estatísticas, que teria mais a dizer e mais a refinar também, aprofundar. Isso foi basicamente um experimento, né, que eu fiz essa semana, e tem várias coisas que precisarão ser refinadas aí. Por exemplo, as notas elas têm tamanhos muito variados. Então, você tem notas que são páginas, vocês vão poder encontrar. Existem algumas notas que são trechos inteiros, os famosos rios que falava Marcelo, que uma hora a leitura ela se abria e a gente ficava na expectativa e no suspense de quando a gente fosse reencontrar esses trechos, que muitas vezes a gente reencontrava um pouco mais à frente, muitas vezes a gente reencontrava eles fundidos em outros trechos, né? Que eu acho que talvez abre um pouco para a discussão também de como trabalhos do Sérgio vão reaparecendo em outros momentos. Mas sobre o capítulo 7 especificamente, acho que precisaria olhar um pouquinho mais também em detalhe quais são as mudanças que acontecem. Acho que tem esse olhar um pouco horizontal do quantitativo, que ele pode oferecer algumas entradas interessantes para verticalizar o olhar, né? E acho que é isso que precisaria ser feito, e certamente, na verdade, contrapondo com o que já foi feito também, os textos, enfim, já produzidos, que comparam essas alterações do ponto de vista mais qualitativo, né? Enfim, é um pouco que eu comentaria só sobre isso. Sobre o tema do homem cordial, o que o Maurício e Marcelo viram é que esse foi o capítulo menos alterado. Uma alteração importante é na segunda edição, a resposta que Sérgio Buarque dá a Cassiano Ricardo. E quando é na segunda edição que ele diz: vou enterrar esse pobre defunto. Não conseguiu enterrar. Mas isso, na verdade, o que aconteceu é que o homem cordial sobreviveu, sobretudo como essa ótica da polidez vigente no Brasil, essa ritualística de um viver nos outros, né? Isso já estava, na verdade, o Pedro falou das edições posteriores, que nós falamos tanto, mas isso já estava no texto de Sérgio Buarque de Holanda, de 1935, como já estava a crítica ao homem cordial. Então, acho que isso é muito importante. Ele não, de maneira nenhuma, ele cria um conceito totalmente deslocado do seu tempo, e, mais ainda, é um desafio que nós deveríamos enfrentar. Sobre a questão
das propostas autoritárias, o que Pedro e eu falamos na introdução, e também muitos dos autores chamam a atenção, é exatamente no sentido que o Rogério destaca, como, enfim, Sérgio Buarque de Holanda dizia na edição de 36 que ele tinha receios dos radicalismos, enfim, dos estados fortes de esquerda e de direita, né? E justamente ele estava se debatendo em relação a isso, em relação aos caudilismos, e o que ele vai fazer nas edições posteriores é, de alguma forma, se desvincular de conceitos que ele tinha aprendido na sua estada, sobretudo na sua estada na Alemanha. O organicismo, por exemplo. Essa ideia, o vitalismo, por exemplo, essa noção de que a herança ibérica era uma herança imutável. É isso que ele vai modificar no conjunto das suas edições. Rapidamente, só para somar algo ao que a Lili disse, a pergunta do Rogério, não é? Tem alguma coisa interessante que nós um pouco chegamos à conclusão, ou pelo menos imaginamos, né, Lili, que dá para se ler Raízes do Brasil como um comentário oblíquo ao populismo. Não é? Isso mereceria toda uma longa discussão aqui, mas em termos muito rápidos, só para a gente pensar juntos, não é? Tem alguma coisa como que é muito do Entre Guerras, que é uma espécie de mística da política, pensando aqui no corpo político como um corpo místico, não é? Tem uma discussão que para nós parece distante, não é? Mas que é muito viva no Entre Guerras, que é a do momento mágico, digamos assim, não é? Em que líder, em que Estado, em que aquilo que governa, não é capaz de sentir a pulsação do corpo social. Evidentemente, colocando isso nesses termos, isso parece assustador. A gente está falando de um monstro, de alguma coisa, não é, que a gente sabe pela Segunda Guerra que pode carrear, não é, todo o esforço da política para a conformação de um Estado autoritário. Mas tem uma questão, eu acho, colocada aqui muito interessante sobre esse pacto político, que é a crise das representações. As representações, quer dizer, a representação no sentido liberal clássico estava sendo colocada em questão. Havia alguma coisa que era a pergunta sobre a possibilidade de escuta das pulsações do corpo social. Esse é um imaginário organicista, como disse a Lili, mas é uma questão que, de alguma maneira, se revela imensamente atual. Não é? Quer dizer, eu acho que vale a pena rever e rediscutir o populismo a partir de Raízes do Brasil também. Pergunta do André, que tem um trabalho magnífico com relação a Caminhos e Fronteiras, né, é muito interessante. De fato, entra, não é? Quer dizer, a segunda edição, a terceira edição, são edições de um historiador já, não é? Alguém que estava se formando ali no trabalho diário, não é? Com as fontes. Mas não se trata só, eu acho, da entrada de informações, de se formar alguma coisa que é mais informado, com mais fontes, com mais comprovações, mas tem uma questão que atravessa a obra do Sérgio Buarque e que já está lá naquele momento, que se simboliza justamente na ideia de fronteira, não é? Porque é na fronteira que você traz a sua tradição, que você traz aquilo que você conhece, como linguagem, como cultura material, e você tem que adaptar isso a algo novo, no limite absolutamente desconhecido que está diante de si. Aqui está a questão de experiência e fantasia, não é, do Visão do Paraíso, mas estão também as discussões de cultura material dos estudos de Caminhos e Fronteiras. Não é? Temos mais... Marcelo? Só um breve comentário, né? Maurício e eu somos noviços nessa seita esotérica da borcologia. Então, eu não teria muito que responder qual é o homem cordial que restou, né, ao fim de todo esse processo de revisão. O que eu poderia aproveitar dessa pergunta, né, é que eu acho que muitos outros autores, eu acho que não é um processo de titubeio nem de deslize. Acho que todo grande intelectual tem um processo de revisão dos seus conceitos, de reelaboração dos seus conceitos. Alguns fazem através de várias obras. Eu penso, por exemplo, no Freud, que a obra dele inteira, né, ele volta a alguns conceitos, num texto posterior reelabora, revê uma opinião antiga. O Sérgio fez isso através das reedições do texto dele, mas que mostram também um pouco essa fronteira entre o que ele dava a público e aquilo que ele trazia de volta para a oficina intelectual dele, né? Temos duas questões aqui. Uma...
5 minutos. Uma é o quanto Sérgio Buarque é atual. Temos 5 minutos para falar disso. Qual foi a pergunta? O quanto Sérgio Buarque é atual. Qual é atual? E uma pergunta que eu acho que é divertida, porque é lúdica, então permite que a gente se divirta um pouco nesses 5 minutos, que é o que foi mais curioso ou prazeroso no sentido de descoberta com esse trabalho. Talvez eu possa falar rapidamente que, pegando um pouco de carona no que o Marcelo disse, não é? A gente começou lá em Porto Alegre, onde teve um lançamento no sábado, discutindo Raízes como um livro com inconsciente. Eu acho que é uma ideia, discutimos com psicanalistas, sobretudo, lá em Porto Alegre, mas é muito impressionante, é prazeroso, não é? É surpreendente ver essas camadas ressurgindo, ver aquilo que, enfim, na leitura, não é, que se tornou clássica de Raízes do Brasil, fica um pouco abafado. Isso é um movimento que mexe com aquilo que a gente pode chamar de latências um pouco do texto, não é? E o trabalho filológico que, no fundo, foi feito, sobretudo pelo Maurício e Marcelo, dá um pouco de conta dessas espécie de veias pulsantes aí, não é, do Raízes do Brasil. Eu vou falar rapidinho, se vocês depois quiserem. Eu penso que há muito de atual no livro, né? Primeiro, e acho que é a leitura que fará, e esse movimento já é muito atual. Mas eu acho que a difícil relação com o Estado é um ponto importante, e com as esferas públicas é um ponto importante para que a gente preste atenção. O uso do conceito de patrimonialismo, que muitas vezes é utilizado de uma forma equivocada. Na verdade, não se trata de cobrar apenas do Estado, mas o patrimonialismo também é refeito por todos nós, os cidadãos. Então, enfim, não se trata de cobrar, enfim, o Estado, as instituições fracas, o Estado frouxo, mas é também entender como é que nós atuamos nessas verdadeiras raízes que vêm da ideia, depois trabalhada muito por Antônio Cândido, de radical, que vai dar esse lado radical e engajado ao livro, que talvez ele não tinha em 36, mas não importa, ele foi se construindo também como um livro radical e engajado. Acho que também há muito que é preciso prestar atenção nessa ética de fundo privado. Eu acho que todos nós assistimos há pouco tempo, como, enfim, o nosso congresso foi utilizado, sobretudo, para uma plataforma privada, seja da afirmação do indivíduo, seja da exaltação da sua família, seja da exaltação da sua religião ou do seu eleitorado. É o que aparece no livro como familismo. Agora, o que é importante, porque houve todo esse debate, por exemplo, na Folha, não há em Sérgio Buarque nenhum movimento imobilizador, no sentido de dizer que há alguma coisa que esteja presente no nosso DNA. Isso não é. Isso é uma construção histórica. E, como toda construção histórica, ela pode ser também muito alterada. Enfim, o que é que me deu mais prazer no livro, e sem fazer nenhum jogo privado e cordial, foi trabalhar com essa turma aqui. Enfim, que nós nos suportamos durante tanto tempo, e agradecer a companhia e convidar vocês todos para que a gente vá celebrar lá fora. Nós não somos Sérgio Buarque de Holanda, então não podemos assinar o livro, é claro, mas nós podemos celebrar a edição juntos. Muito obrigada.